Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E aí, turma, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos falar sobre a audição. Continuar falando dos sentidos, né? Falamos da visão e nessa videoaula vamos exclusivamente falar da audição. Lá na página 166. Bom, estamos aqui então, página 166, tudo bem? Audição e equilíbrio, tá bom? As orelhas são os órgãos de audição e do equilíbrio. O sentido da audição nos possibilita captar o som do ambiente por meio de receptores sensíveis à pressão ou estímulos mecânicos. Pessoal, reparem que a visão conseguia identificar a imagem através de a luz, né, bate no objeto e através de células específicas, lembram? Que vão estar ali dentro dos olhos. A audição é a mesma coisa, né? Ela é sensível ao quê? Ao som. E vão possuir também algumas estruturas específicas dentro da audição, né? Dentro da nossa orelha, né? Que a audição é o sentido, que vão ser responsáveis aí por interpretar o quê? O som, tá? As ondas sonoras, tá? Também chamadas, né, de mecanorreceptores. A orelha se divide em orelha externa, orelha média e orelha interna, tá? As três partes aí da orelha. Então, olha só, temos aqui a orelha externa, tá? É o que a gente já conhece, né, pessoal? A gente vai aprofundar agora na média e na interna. Sabia que existe a média? Bom, a orelha externa é a que é responsável por captar o som, tá, pessoal? Ela foi assim, ela é extremamente adaptada para direcionar todo o som direto a parte interna dela, que é onde vai ser responsável por identificar aí o som, tá? Então, a orelha externa, ela capta o som e ela direciona, é muito legal, é como se fosse um funil, tá? Ela, olha só, todo som que bate aqui, a onda sonora, né, que vier aqui, ela vai direcionar para onde? Para dentro, para a orelha média e posterior para a orelha interna. A parte 2, tá? O meato acústico externo. Meato acústico externo. Conduz o som até a orelha média. Lembra que eu disse que era como se fosse um funil? Né? Então, mesmo que o som bate aqui nessa região, ele é levado para cá. E do meato até a orelha interna. 3. Orelha média. Ela apresenta uma membrana timpânica, tá? Uma membrana timpânica, pessoal. Podem anotar aí que isso é importante. Que separa a orelha externa, média e conduz à vibração. Vibração que? Sonora. O som, a gente não tem, ela não é responsável por identificar. Martelo, bigorna e o estribo. Os 3 ossículos do ouvido, tá? Martelo, bigorna e estribo. Anotem que é importante. Os 3 ossículos da orelha média são os ossos que oscilam, conduzindo a vibração até a orelha interna. Então, esses ossos, pessoal, né, a onda sonora vem aqui, né, a orelha externa leva, bate nesses ossículos. Ossículos por quê? São ossinhos bem pequenininhos. E esses ossinhos, eles vibram, né, de acordo com a intensidade, né? Se vier um som muito forte, uma onda sonora bastante evidente, né, pode ser que ele vibre mais. Por isso que a gente às vezes até incomoda, porque faz mal. Se é um som um pouquinho mais com características, né, diferentes, mas não tão alto, né, ela vai vibrar menos. Então, de acordo com a intensidade que o som ele é passado, esses ossículos vão vibrar, conduzindo aí até a orelha interna.
está sendo representado no 4 aqui, ó. Tá bom? Aqui os ossículos aqui, ó. Esses daqui são os ossículos. 4, a orelha interna apresenta a cóclea, que transmite as vibrações sonoras para as células específicas que geram os impulsos nervosos. Os ductos semicirculares, que captam o movimento e a posição do corpo, né, e transmitem essas informações por meio dos impulsos nervosos ao cérebro. O 5 é o nervo, que vai receber, veja só, o nervo aqui está conectado à orelha interna, tá? E como a gente já sabe, né, os nervos, né, fazem parte do sistema nervoso periférico, então tudo aquilo que não faz parte do sistema nervoso vai ser responsável por receber, tá? Então, o destino final desse nervo aqui é aonde? Né? Cérebro, né? Vai lá para o sistema nervoso central. Conduz os impulsos nervosos para o sistema nervoso central, cérebro. Então, olha só, isso daqui é interessante também, pessoal. Tá? A gente sempre lembrar que som é um tipo de energia. Tá? Na audição, o estímulo é o som, energia sonora. E os receptores são as células localizadas na orelha interna. Então, o som é um tipo de energia, por isso que ela se propaga no ambiente. Tá? Tanto que as nossas orelhas foram desenhadas, né, são adaptadas de forma para captar melhor essa energia que está sendo propagada. Se não tivesse essas partes aqui, ó, que entravam para dentro da orelha média interna, né, ficava difícil de receber esses estímulos, tá? Que é o som. É um direcionamento mesmo, tá? Muito interessante, como se fosse um funil mesmo. Bom, adaptação auditiva. Você já sentiu alguma vez sua orelha tapada? Como se fosse um vento mesmo, um vento não, um ar tampando ela? Isso acontece quando há um desequilíbrio entre a pressão do ar, que está na orelha externa, e a pressão do ar, que está na orelha média, uma diferença de pressão. E há vários motivos possíveis para isso acontecer. Pode ser por um bloqueio na orelha ou pela mudança de pressão no ar, como subimos uma serra. Pessoal, isso é muito perceptível também quando estamos viajando de avião, tá? Não sei se vocês já viajaram, mas quando nós estamos lá no alto, nós como sentimos diretamente, né, essa orelha tapada, porque quando o avião está no chão, o nosso corpo está adaptado para um tipo de pressão. Depois ele sobe, a pressão, à medida que a pressão vai subindo, né, ela vai diminuindo. Isso aí altera a pressão também, externa e interna do nosso corpo, nas nossas orelhas. Quando a pressão no interior da orelha média fica menor do que a pressão na atmosfera local, o ar de fora pressiona a membrana tipânica para dentro. Olha aí, pressiona ela, o que pode causar dor ou essa sensação aí, já que a pressão está diferente, tá? Olha só, menor no local e a pressão de dentro, né, maior. Oscilação na pressão entre os ambientes. Para que a sensação desapareça, né, para parar com aquilo, a pessoa deve respirar pela boca ou fazer um movimento de mascar até as pressões interna e externa se igualarem. É aquele hábito de ficar abrindo a boca, né, tentar de algum modo, acaba resolvendo aí o incômodo. No sentido do equilíbrio, o movimento da cabeça estimula células com cílios presentes nos ductos semicirculares da nossa orelha interna, tá? Ductos semicirculares, tá, pessoal? Aqui, ó. Vamos pegar aqui a imagem aqui. Não, aqui não está sendo representado ele, tá? Mas vamos lá, vamos terminar aqui. Os ductos, tá? Os ductos semicirculares, pessoal, eles possuem um líquido que se move junto com a cabeça e estimula os cílios, tá?
que envia os impulsos nervosos até o sistema nervoso central, já que ele é onde ele é interpretado. O equilíbrio nos permite manter em diferentes posturas, tá? É através disso que você consegue manter o equilíbrio. Que também pode nos permitir coordenar os dois lados do corpo ao mesmo tempo e movimentar-se os olhos sem mover a cabeça, como quando se lê um livro, tá? E alterando só os olhos. Além das informações passadas pela orelha interna, o equilíbrio depende também da visão, e da percepção do próprio corpo, claro, também diretamente relacionado com a visão. Para algumas pessoas, mesmo estando com o corpo totalmente parado, a paisagem parece movimentar-se. Neste caso, o cérebro interpreta os estímulos como as informações conflitantes e a pessoa pode passar mal. É aquele negócio também quando a gente está num carro, né, parado, né, e só que o seu corpo está em movimento, tá bom? Essa mesma sensação pode acontecer também ao andar de carro, né, de elevador ou brinquedo e parque de diversões. Pessoal, é muito interessante também, tá? Que é uma curiosidade aí, tá? Relacionado à audição e à orelha. Quando a criança nasce, né? Olha só, há um teste de orelha. Vejam só. Logo após o nascimento de um bebê, antes que ele saia da maternidade, a equipe médica faz um teste da orelhinha, tá? Para identificar possíveis problemas auditivos. É como se fosse um teste do pezinho, tá? É um paralelo. Ele também é super usual. Ele consiste em emitir um som na orelha externa e esperar um eco vindo da orelha interna, que é detectado por um aparelho. Então emite um som e vê o quanto que ele pode voltar. Caso nenhum som seja detectado, é sinal de que a criança tem algum desvio, né, tem alguma alteração na audição, que é investigado, né, e tratado aí pelos pediatras, pelos médicos. Assim, é extremamente importante, né, ter esse diagnóstico antes, tá, para não desencadear doenças mais sérias posteriormente. Pessoal, uma outra curiosidade, quando a gente está falando dos três ossículos e da membrana timpânica, tá? Lá na orelha média, vejam só aqui, ó, 3, orelha média e a membrana timpânica. Quando nós recebemos um estímulo, uma onda sonora muito intensa, né? Existem pessoas, casos, né, mais graves, que podem até romper essa membrana, tá? Podendo levar, né, inclusive a pessoa à surdez. Ela perde aí a sensibilidade. Por quê? Rompendo a membrana, afetando também os ossículos, tá? Os 3 ossículos aí do ouvido médio ou orelha média, tá bom? Por isso que devemos sempre prestar muita atenção nisso. Por mais que às vezes a gente não perceba, né? Porque, poxa, não é uma poluição direta, né? Às vezes nós não percebemos o ruído, o som, como um tipo de poluição. Mas sim, tá? Exposições diretas a ruídos extremos também, tá? Ou seja, exposição direta, você ficar muito tempo escutando uma música muito alta, tá? Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente fica muito tempo com fone de ouvido, olha só, só o fone de ouvido ligado no último volume, quando a gente tira aquela sensação de que tá um ouvido tapado, né? Ou seja, parece que você está escutando pouco. Isso é extremamente prejudicial, pessoal. Ao longo do tempo, né, pode romper esses ossículos que são extremamente frágeis, né, e gerar danos aí à membrana também, dificultando ou até acabando mesmo
essas estruturas, né? Aí pode gerar uma série de consequências, e a principal delas é a perca da audição, tá bom? Então, muito cuidado aí, porque poluição sonora, ou seja, ruídos intensos, tá? Podem gerar, sim, vários danos. É um tipo de poluição, por isso que nós chamamos de poluição sonora, ou seja, através da energia sonora, os sons, tá bom? Vamos finalizando, então, a nossa videoaula, tá, pessoal? Temos exercício para corrigir, só que lembrando que, pessoal, eu vou terminar primeiro essas aulas, tá? Nós vamos terminar essas aulas dos sentidos e depois vamos ter uma aula, tá? Só corrigindo todas essas questões, tá bom? Então, vamos ter mais uma aula falando de sentidos, tá? E depois vamos vir corrigindo todos esses exercícios, beleza? Façam aí a questão 6, tá? Lá da página 173. E a síntese, AF, agora, da página 173 também. Bons estudos, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.